Olá, aqui é o professor Sérgio do LabGel Mackenzie. Hoje vamos falar de consultas no QGIS. Vamos mostrar agora como são feitas as consultas baseadas em filtros no QGIS. Vamos utilizar novamente o exemplo Brasil completo. Vamos desligar as camadas, deixando apenas a camada Município 2010. Os filtros, eles são utilizados para deixar visíveis apenas algumas feições de uma camada vetorial. Por exemplo, se você clicar na camada Municípios, você vai encontrar uma opção, Filtrar. É bem parecida, né, a tela daquela seleção através de expressão, né? Só que o filtro funciona de uma forma um pouquinho diferente. Ele esconde as demais feições que não correspondem ao filtro. Então nós vamos começar, por exemplo, com o nome da UF igual São Paulo. Então com essa expressão vai ficar visível apenas o estado de São Paulo. As demais feições elas não foram apagadas, mas elas estão apenas invisíveis, né? Se você depois retirar o filtro, vamos entrar novamente aqui no filtrar, né? Se você retirar o filtro, as feições escondidas voltam a aparecer. Então vamos refazer o filtro aqui. Ok. Se você quiser ter um shapefile só com o estado de São Paulo, né, você pode usar a opção salvar como. Se você salvar essa camada com outro nome, vamos salvar, por exemplo, com o nome de SP, você consegue eliminar todas aquelas feições que estavam invisíveis. Então, essa camada de municípios, se eu tirar o filtro, ela retorna ao seu estado original, mas a camada SP não. Se você for olhar, o filtro dela não existe, né? Ela realmente é formada apenas pelos municípios do estado de São Paulo. Tabela de atributos de municípios, por exemplo, ela tem mais de 5.000 registros, olha, 5.512. E do município de São Paulo, ou do estado de São Paulo, a tabela de atributos tem apenas 645 feições. Então aquelas que não pertencem a São Paulo realmente foram eliminadas do shapefile. Uma outra coisa que pode ser feita é você dissolver esses municípios de São Paulo e transformar o estado de São Paulo numa única feição. Então nós podemos utilizar aqui a opção no menu vetor, né, geoprocessamento, a opção dissolver. Então vou pegar o São Paulo, que é o estado de São Paulo, né, que tem 600 e tantas feições, e vou dissolver utilizando o nome UF. Essa opção de dissolver, ela consegue unir feições que têm um atributo em comum. Então, como todas as feições possuem o mesmo nome UF, ela vai acabar unindo as feições e gerando uma única feição. Então isso eu vou gravar num outro shapefile que eu vou chamar de SP estado. Olha, então eu tenho agora uma única feição. Se você olhar a tabela de atributos, você tem uma única feição representando o estado de São Paulo. É importante a gente salientar o seguinte: essa informação que consta na tabela de atributos, ela não é uma média das informações, né, ou uma soma das informações de todos os municípios de São Paulo. Ela é simplesmente os dados de um dos municípios. É o primeiro município da tabela de atributos, daquela camada SP, né, que foi mantido aqui para representar o estado de São Paulo. Então esses dados aqui eles não são confiáveis. No caso aqui, ele pegou os dados de Populina, né, e assumiu esses dados de Populina como sendo representante do estado de São Paulo.
No arquivo PDF que está disponível no site do LabGel, nós temos dois exercícios que envolvem os filtros, as consultas. Então, um exercício utiliza o projeto Brasil completo, né? Esse exercício eu não vou resolver, não tem no site o exercício resolvido, mas eu estou deixando aqui algumas indicações para você se orientar na resolução, né? Então estou deixando algumas dicas e estou deixando a quantidade de feições que você deve encontrar em cada caso. E também na segunda parte aqui nós temos um exercício que envolve o exemplo Brasília. Além do recurso de consultas baseadas em filtro, nós temos também as consultas espaciais. É uma opção que está no menu Vetor, Consulta Espacial. Se você não tiver essa opção, você precisa instalar o complemento ou habilitar esse complemento de consulta espacial. E essas consultas, elas fazem a comparação de algumas camadas. Então eu posso comparar, por exemplo, a camada de rodovias com a camada de rios. Então nós vamos desmarcar aqui algumas camadas. E nós vamos deixar ligada aqui a camada de rios e a camada de rodovias. E aí nós vamos selecionar, utilizando essa consulta espacial, nós vamos selecionar os rios que interceptam rodovias. Então nós vamos colocar aqui em cima a camada de rios. Aqui nós vamos colocar intercepta e aqui nós vamos colocar as principais rodovias. E o resultado eu posso criar uma nova seleção com essas feições, né? E depois, se eu quiser, eu posso salvar como e gerar um shapefile. Então vamos aplicar. E agora nós temos a tela de resultados, informando que 874 geometrias, né, feições foram selecionadas. Podemos fechar, né? E em amarelo a gente pode ver todos os rios que cruzam estradas. Os rios que estão na cor azul são os que não cruzam, e os que estão selecionados em amarelo são os que cruzam as estradas. Novamente no arquivo PDF que está disponível no site do LabGel, nós podemos ver aqui algumas figuras que demonstram quais são os relacionamentos espaciais que podem haver entre as feições. Então, por exemplo, relacionamento espacial entre polígonos, quando polígonos estão disjuntos, quando um polígono contém o outro, quando um sobrepõe o outro, quando eles se tocam e assim por diante. O mesmo relacionamento para linhas, né, disjuntas, quando uma linha sobrepõe a outra, quando toca, quando cobre, né? E também relacionamentos espaciais para pontos. Então essas figuras foram tiradas dessa referência que está aqui no final. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.